Olá, alunos! Tudo bem? Nesse vídeo, nós iremos falar sobre dois temas: Grécia Antiga e Roma Antiga. Vamos lá? Antiguidade Clássica é o período da história cultural entre o século 8 a.C. e o século 5 d.C., onde Grécia e Roma floresceram, se destacaram e exerceram grande influência em diversas regiões. Essas influências podem ser observadas em diversas culturas até os dias atuais. É importante lembrar que existiam outras culturas, tanto na Europa quanto fora dela, tão importantes quanto a greco-romana, e que elas também influenciaram outros povos naquele período e nos dias atuais. Nesse esquema, você vai observar algumas características importantes sobre a Grécia e Roma Antiga no período da Antiguidade Clássica, que vai do período de 4000 a.C. a 476 d.C. Lembrando que esse período é uma referência, pois as mudanças de um período para o outro são um processo e demandam tempo. Sobre a Grécia Antiga, podemos destacar no campo da filosofia, com os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. Na literatura, Ilíada e Odisseia, que são dois poemas muito famosos e conhecidos. No teatro, a comédia e o drama. No esporte, os Jogos Olímpicos. Na política e na sociedade, a democracia e a cidadania. Na Roma Antiga, destacamos a arquitetura, por exemplo, o Coliseu. Na religião, o cristianismo, lembrando que cristianismo são todas as crenças e religiões que creem na existência de Jesus Cristo. Política e sociedade, república, senado, direito romano e luta pela reforma agrária. Esse mapa representa a Roma Antiga. Roma é a atual capital da Itália. Você vai observar, já deve ter ouvido falar, que esse país se assemelha a uma bota. Ele faz parte da Europa, assim como a Grécia, que está logo ao lado. Esse é o mapa da Grécia Antiga. Você vai observar duas cidades que nós falamos muito sobre elas, Atenas e Esparta. O fim do Império Romano. A passagem do mundo antigo para o medieval. Observe as informações desse esquema e como elas estão interligadas de acordo com o sentido das setas. Eu vou fazer uma breve explicação desse esquema para vocês. O Império Romano passava por uma crise econômica e política, gerando fome e revoltas, além de afetar na manutenção dos seus exércitos, fazendo com que seu vasto território ficasse suscetível aos ataques dos povos chamados de bárbaros, que em sua maioria eram germânicos. Essas invasões provocaram uma fusão cultural entre esses povos. Esse ambiente de insegurança favoreceu o processo chamado de ruralização, ou seja, a saída das pessoas dos centros urbanos em direção às áreas rurais em busca de terra, alimento e principalmente proteção. Esse processo deu início ao sistema chamado de feudalismo, onde a sociedade era agrária e basicamente dividida em 3 classes, cada uma com a sua função já pré-estabelecida. O clero eram aqueles que pertenciam à igreja e tinham a função de orar. A nobreza, incluindo os senhores feudais, tinham a função de proteger e guerrear. Os servos tinham a função de trabalhar, principalmente nos campos, para a produção de alimentos. PET 3 concluído com sucesso. Até o próximo PET. Tchau, tchau!